Olá, muito bem-vindos a mais uma história no canal. Anitta, veja essas pinceladas, minha filha. Veja como que a gente faz com pincel e veja só como a mamãe faz, Anitta. Olha bem aqui para você aprender. Veja esses tons e essas cores. Certo, Anitta? Você está prestando atenção, filha? Então, a Anitta gostava muito de ver a mãe dela pintando, desenhando. E a Anitta tinha um probleminha na mão direita e no braço também. Então, ela fazia tudo com a esquerda. Pintava, desenhava com a esquerda. E a Anitta gostava muito de cores fortes, cores vibrantes, de gostar bastante cor. E com 13 anos, ela decidiu, vou ser pintora, vou ser uma pintora. E aí ela estudou e com 19 anos ela se formou professora. E ela estudou no Colégio Mackenzie em São Paulo. A Anitta era brasileira, ela nasceu em São Paulo em 1866. Mas os pais dela não. O pai dela era italiano e a mãe dela era descendente de alemães. E eles vieram, o pai e a mãe dela, vieram lá dos Estados Unidos. Então, um dia a Anitta, que o nome dela inteiro era Anitta Catarina Malfatti. E um dia ela decidiu, eu vou lá para a Alemanha. Então ela foi embora para a Alemanha. E lá ela estudou na Academia de Berlim e ela ficou lá uns 4 anos. E aprendeu um monte de técnica, jeitos diferentes de pintar. Depois disso ela foi lá para os Estados Unidos e estudou mais ainda. E os quadros dela eram sempre assim, cheio de cores, de bem vibrante. E ela dava aquelas pinceladas assim, com bastante tinta mesmo, sabe? Bastante, ela não economizava na tinta. Então, que era bem impressionante assim, por isso que se chamava impressionismo, né? Então, a Anitta ficou lá, depois ela veio para São Paulo e daí ela continuou pintando, fez várias exposições, mas teve uma que foi assim muito importante. Foi em 1917. Ela fez uma exposição com os quadros dela, aqueles quadros coloridos que ela gostava, com gravuras também. Mas Monteiro Lobato não gostou. Ele pegou e fez uma crítica lá no jornal do que ele achava, que ele não gostou não dos quadros da Anitta Malfatti. Sabe o Monteiro Lobato, né? É o Monteiro Lobato que fez o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Pois é, mas ele não gostou. Mas Oswald de Andrade fez outra crítica boa, né? E ele escreveu elogiando bastante e ele defendeu a Anitta. Aí depois disso, a Anitta voltou, ela foi lá para Paris e lá então ela conheceu outros desenhistas, outros pintores e ela começou a pintar diferente. As cores mais claras, diferentes, os quadros com cores assim bem tranquilas, tal, pintou assim vários quadros. Aí ela voltou para São Paulo e aí aqui em São Paulo ela teve contato com outros pintores também. E aí ela voltou a pintar daquele jeito dela, né? Muita tinta, muitas cores, né? Aquele monte de cor que ela podia usar. Ela usava o máximo que ela podia usar de muitas cores. E ela também pintou sobre as terras, as coisas aqui do Brasil, os bairros, as coisas que ela gostava. Então, em 1922, sabe o que aconteceu? A Semana da Arte Moderna, uma semana muito
importante para a arte. E lá estavam Oswald de Andrade, estava Mário de Andrade, estava Menotti Del Picchia e Anita também. Anita levou o quadro dela chamado O Homem Amarelo e que todo mundo notou. Foi uma semana muito importante. Dessa semana surgiu o grupo dos 5, que foi Oswald, Mário, Anita Garibaldi, Anita Malfatti e também Menotti Del Picchia. E eles fizeram o grupo dos 5. E então a Anita expôs o quadro dela. E depois dessa semana de arte moderna, tudo mudou muito para a arte, porque agora os artistas que antes só pintavam assim bem direitinho, sabe, aqueles desenhos assim, bem tudo certinho, assim, sabe, o rosto, os olhos, a boca, tudo certinho. Agora eles começaram a mudar, começaram também a pôr mais cores e pintar assim, mais livre, sabe? Eu tenho vontade de botar tinta assim e assar, e botava. Eu tenho vontade, punha tinta, passava com uma bicicleta em cima e virava um quadro. E aí as pessoas então ficaram mais livres para desenhar, para pintar. Então essa semana foi assim muito importante. Então, e aí a Anita Malfatti continuou fazendo o trabalho dela, continuou pintando muitos quadros, muito feliz e com os amigos, e continuou expondo os quadros dela, e assim ela ficou muito conhecida e foi uma grande pintora brasileira que se fala dela até hoje. Então, essa é a história da vida dela. Se você gostou, então não se esquece de dar o seu joinha, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque aí, quando tiver história nova, o YouTube te avisa, tá bom? Então, um beijo muito grande e até a próxima.